Antes do nome Lucas estampar os noticiários, antes do bolinho de aipim virar símbolo de horror, havia uma mulher, Rosimeire da Silva Santos, analfabeta, teve uma vida difícil. Casou-se a primeira vez e desta relação ela teve 3 filhos, mas o esposo acabou falecendo. O tempo passou, ela teve um outro relacionamento do qual casou-se e deste relacionamento nascem mais 4 crianças. Porém, o destino lhe deu mais uma rasteira. Esse segundo marido também veio a falecer. A Rosimeire, ela é uma mulher viúva por 2 vezes, do qual ficou com 7 filhos para criar. Uma vida aí marcada por luta. Os 2 filhos mais velhos dela, eles já aí com mais idade, né, acabaram casando, trabalhando e seguindo a sua vida, restando a Rosimeire com mais 5 filhos. Talvez, numa esperança dela de casar-se novamente para encontrar a paz, ela deu de cara com o contrário de tudo aquilo que ela esperava. Conheça agora o caso de Lucas da Silva Souza, o guri envenenado pelo padrasto com bolinhos de aipim. Olá, minhas deusas e deuses do Olimpo, eu espero que vocês estejam bem. Aqui é a Cris Nunes e sejam todos muito bem-vindos ao canal Doc Criminal. Agora eu tô com cabelos curtos e espero que vocês gostem, porque na verdade, gente, eu sempre usei mega hair e agora eu tô na luta pra largar esse vício, né? Afinal, eu uso mega hair desde os 15 anos. Sempre cabelo muito fininho, mas agora essa nova etapa eu pretendo cuidar das madeixas, coisa que eu nunca me importei tanto. E agora eu peço para vocês já darem o like aqui no vídeo, porque nós precisamos continuar fazendo esse canal crescer. Então o like de vocês é muito importante para o crescimento desse canal, porque assim o YouTube ele recomenda para muito mais pessoas o nosso conteúdo aqui dentro da plataforma. Também te convido, se caso tu não é inscrito, se inscreva no nosso canal e entre para essa comunidade maravilhosa. Por aqui nós temos os melhores inscritos e os melhores comentários. Ative o sininho de notificação e fique por dentro de tudo que rola por aqui. Já deixo alerta para vocês que tem pessoas aí que não estão recebendo o vídeo, então dê uma conferidinha se o sininho está ativado. Quero também deixar aqui um beijo para a linda da minha amiga Bolina Ribeiro, ela que é cearense, mas mora no Maranhão, do qual também já deixo um beijo enorme aqui para todo mundo do Maranhão, do Ceará, do Nordeste, do Brasil, tudo. Agora, dado todos os recados da missa, vamos para o caso. Rosimeire da Silva Santos, a mãe dos 6 homens e uma mulher, totalizando aí 7 filhos. Ela é analfabeta, sempre teve dificuldades para encontrar trabalho, por mais simples que fosse. Esta é viúva por 2 vezes. E certo período passava uma dificuldade, até porque ela estava com 5 filhos ainda por criar. E foi neste cenário difícil que ela conheceu o Admilson Ferreira dos Santos, que trabalhava como pedreiro. Apesar de ser um homem muito feio, né? Porque ele é muito do feio. Mas para ela lhe pareceu um bom homem, fala mansa, sujeito aparentemente calmo, acolhedor e cristão. O mesmo também teve um relacionamento que não deu certo, possuía filhos que moravam em outra cidade, mas que aceitou aí, né, os 5 filhos da sua nova companheira em sua casa, onde ele alegava amar todos os filhos como se fossem seus filhos de sangue. A família morava no ABC Paulista, e foi assim que essas crianças ganharam um novo padrasto. Embora este homem ele não tivesse tantas condições, ele oferecia a todos aquilo que estava a seu alcance. Mas naquela casa simples, era a ordem dele que imperava. Ele falava e todos obedeciam, levava a criação das crianças em rédeas curtas, não deixava com que eles saíssem de casa para brincar em nenhum lugar, nem mesmo receberem os amigos em sua moradia. Passear então era impossível. Ele mantinha
todos eles debaixo de suas asas. Fazia questão de levar as crianças, bem como a esposa, à igreja evangélica, doutrina da qual ele próprio seguia. Com o tempo, o Admilson ele mostra a verdadeira face. Ele vai se revelando um monstro que, na verdade, ele sempre foi. Arrogante e violento, agredia tantos enteados como a própria esposa, que por sua vez aceitava todo tipo de abuso vindo daquele homem perverso. Via tudo o que ele fazia, mas ela nada dizia. Talvez fosse a necessidade que a mantivesse dentro daquela casa onde os filhos passaram a ser abusados sexualmente desde criança. Isso mesmo, abusados sexualmente. O mais novo, por exemplo, começou a ser abusado aos 4 anos de idade, onde o sadismo deste homem imperava. O homem obrigava o guri a tocá-lo, fazer oral, anal, entre muitas outras judiarias. E a gente se pergunta, né? Será que esta mãe sabia, já que a casa era tão pequena? Ela sabia. Ela sabia o que ocorria com os filhos, mas não fazia nada. Não falava nada, nenhuma posição era tomada. Segundo os filhos da mulher, a mesma não tinha voz, totalmente manipulada por ele, que trabalhava na cabeça dela de forma com o que o favorecesse. A Nayara é uma sobrinha do Admilson, que teve a infelicidade de ser deixada pela mãe quando tinha apenas 6 anos de idade, para que o tio cuidasse. Em cada banho que o homem dava nesta criança, dentro de uma bacia, era um momento de terror. Admilson abusava da sobrinha, assim como fazia com os enteados. Para a alegria da menina, a mãe a buscou 5 anos depois. Nayara já estava com 11 anos, decidiu abrir a boca, contar para toda a família os ocorridos, que dentro daquela casa havia todo tipo de abuso, desde sexual, físico e psicológico. Mas ninguém acreditava no que ela dizia. Afinal, o Admilson, com aquela cara de coitado, né, e pregando sempre a santidade, obviamente jamais faria aquilo. Os filhos mais velhos da Rosemary, eles davam jeito de casar e sair de casa. Entre um dos meninos que chegou a sair de casa aos 14 anos de idade, porque não tinha mais conviver com aquele abusador. Sem opção, o guri se virou como pôde para ter assim, quem sabe, uma vida melhor do que ele tinha dentro daquela casa. E esses filhos todos que saíram de casa, de vez em quando, eles iam visitar a mãe. Mas com o tempo, até as visitas se tornaram pesadas por conta da inconveniência do padrasto, que usava de artimanhas para tirar a presença da esposa com relação a seus filhos. Quando estavam reunidos, por exemplo, ele pedia para que ela fizesse alguma coisa. Por exemplo, eu quero comer agora, vai lá fazer minha janta. Ó, eu quero café, faz café. Ó, vai lavar a louça, vai carpir um lote. Qualquer coisa ele inventava. Logo, havia discussões entre os dois, entre os enteados com ele, e os filhos, por sua vez, acabavam aí se distanciando para evitar conflitos. Tanto que eles não tinham nem o contato do Admilson em seus telefones. Para falar com a mãe, eles optavam por ligação ou, então, mensagem de voz. O Admilson, ele veio de uma família com mais irmãos. Entre esses irmãos está a Cláudia Pereira dos Santos da Liesse, que por sua vez morava com as 2 filhas em uma casa de 2 quartos e sala conjugada com cozinha. Em determinado momento da vida, ela acabou cedendo um quarto para o irmão dela, né, o Admilson, e para o Lucas. Porque, pelo que eu entendi, naquele período, os dois, né, estavam trabalhando ali na região de São Bernardo do Campo, na Grande ABC Paulista. E com a presença dos dois na casa dela, ela coloca a filha dormir na sala, enquanto ela já dormia com a outra filha no quarto dela. Para que assim o Admilson e o Lucas pudessem dormir no quarto da filha mais velha. Nessa propriedade onde a Cláudia tinha uma casa, um lote grande, e foi ali que o irmão dela começou a construir uma casa com a ajuda do enteado, do Lucas, que trabalhava com ele na época, aprendeu a construir também. Sendo assim, os irmãos Admilson e Cláudia, eles fizeram um acordo, né, de aos poucos o Admilson ir pagando ela todo dia 30 do mês. Mas tempos depois, ele mudou a data e não avisou nada para ela, né?
Chegou em cima do dia 30, ele disse, ó, eu não vou te pagar dia 30, eu vou te pagar só dia 2. E aí a Cláudia achou meio ruim, né? Porque ele não tinha avisado antes, explicou pra ele, ó, tu poderia ter me avisado pra mim me programar. Ela já ouviu o desaforo, porque ele foi bem estúpido com ela, dizendo assim, ó, se tu quiser dia 2, tu quer, se tu não quiser, te vira. E sem alternativa, né, a Cláudia ficou aí no sim e sim, gerando ali um clima meio ruim, mas a Cláudia continuou tendo contato com o irmão normalmente. Por fim, foi nessa casa que a família do Admilson vai morar, restando somente o Admilson, a Rosimeire, o filho mais novo, que agora tem 17 anos, e o Lucas. Só que entre todos os 7 irmãos, o favorito do padrasto sempre foi o Lucas. Ele tinha um vínculo com o guri nada saudável e, por sinal, o Lucas o odiava. Os dois viviam discutindo, mesmo que ele já alcançasse a idade adulta, o padrasto queria controlar tudo sobre a vida do guri. E o ciúme que ele deveria ter na esposa, ele concentrava em Lucas, que tocava sua vida com muita responsabilidade, trabalhava desde cedo como ajudante de pedreiro, já fazia algumas construções sozinhos e houve até um episódio que a Cláudia, a tia, né, pediu para que o Lucas fizesse um favor para ela na casa dela, mas o Lucas não quis fazer, gerou ali um certo desconforto familiar. Mas o problema familiar aí entre a Cláudia e o Admilson, na verdade, era gerado diante da arrogância do irmão. Em meio a tudo isso, o Lucas, que tocava a vida como podia, comprou um Fusca, que se tornou tudo para ele. Lavava, cuidava, mexia na mecânica, deixava o carro nos trinques. Frequentava a igreja evangélica, conversava bastante com o pastor, ele contava um pouco da dificuldade que era o convívio entre ele e o padrasto, até que chega ao ponto do Edmilson não gostar também que o enteado conversasse com o pastor, porque ele estava achando essa proximidade demais, justamente porque o Admilson ele controlava até isso. Portanto, ele chega a um ponto de também afastar esse contato que o Lucas tinha. Até que o Lucas ele conheceu uma guria, mas ele manteve esse romance em segredo com o irmão mais novo. Mas o problema é que este irmão mais novo, este de 17 anos, que é o Matheus, ele acaba discutindo com o padrasto. E sem querer, ele acabou soltando ali, e o meu irmão que tá namorando com uma guria. E pra quê, gente? O Admilson deu 500 piti, ele começou a brigar, a gritar, entrou em discussão com o Lucas e chorava igual uma criança. Chorava de chorar mesmo, tá? Por quê? Porque ele não se via sem aquele enteado de 19 anos. Por outro lado, o Lucas, já esgotado, né, do que estava ocorrendo na vida dele, de tudo que ele passava, ele decide não obedecer mais o padrasto. Ele faz algo que nunca fez. Ele pegou o Fusca, ele foi numa festa junina na cidade vizinha. Ele tomou uma decisão que na segunda-feira do dia 14 de julho, ele iria embora daquela casa, ele se mudaria para outra cidade, onde ele alugaria uma casa e passaria a viver. E ele conta esses planos para a família. O padrasto, ele ficou desesperado porque ele poderia perder aí o objeto, né, preferido dele. Então, o que ele faz? Ele manda uma mensagem para o pastor que o religioso, quem sabe, fizesse alguma coisa. Ele escreveu para o pastor que não sabia mais o que fazia, que o Lucas estava incomodando muito, que chegou até a pensar em matá-lo. Contou também que iria pedir ao pastor que permitisse a filha namorar com o Lucas, que ele chegou até a conversar isso com o enteado. Mas, pastor, desculpa, eu tô sem cabeça, tô meio fraco da cabeça, eu tô doente, eu tô com depressão, eu tô tomando muita medicação porque o Lucas incomoda muito. E o que estava ruim acabou por piorar. E, apesar de 17 anos de união com Rosimeire, ele na verdade só levava esta mulher para simbolismo social que era casado, bem como para manter esse enteado dentro de casa. Ao que dizem é que todo amor e desejo que ele deveria ter com a esposa ele tinha com o enteado. Por isso, ele decide agir na sexta-feira do dia 11 de julho, antes que chegasse a segunda-feira. Esse bicho ruim, ele decide pedir para a irmã dele, para Cláudia,
que morava aí, né, no mesmo lote que ele, que ama cozinhar, se ela poderia fazer uns bolinhos de aipim tão deliciosos que ela preparava. E essa irmã, ela decide acatar com esse pedido especial do irmão. E ela responde assim para ele: não, pode deixar que eu já vou fazer, eu vou fritar e tu manda alguém, um dos meninos, vir aqui buscar, que daí vocês já comem quentinho. E ela diz isso para os meninos buscar, por quê? Porque o Admilson nunca botava o pé na casa dela para buscar nada. E a Cláudia vai preparando ali os bolinhos, enquanto a Rosimeire, esta mulher de 53 anos, ela já passa a fazer ali um arroz, esquentar o feijão e mais alguma coisa que ela preparou para janta. Logo, o feio do Admilson não manda nenhum dos meninos ir lá na casa da Cláudia buscar. Era 8 horas da noite quando ele pega 6 bolinhos de aipim, vai para casa novamente. Do lado da esposa, ele vai mexendo ali nos bolinhos, que a mulher até acha estranho, mas também não perguntou nada, ficou por isso mesmo. E ele pega com a mão dele, assim, ó, e entrega o bolinho pro Lucas. Ele dá 2 bolinhos pro Lucas, que por sua vez comeu um e depois comeu o outro. E já foi jantar, porque a mãe já estava servindo ali a janta. E aí não demorou muito para que ele apresentasse sintomas de envenenamento. O que aconteceu com o Lucas? Ele começou a convulsionar. Imediatamente, a mãe dele já ficou desesperada, o irmão mais novo também tentando acudir ele, tentando levantar. E aí o Admilson faz o quê? Vai calmamente tomar café, se recusando, inclusive, de levar o guri para o hospital. A dona Rosimeire, ela corre na casa do vizinho, pede ajuda, pegam o Lucas, colocam no carro e foi onde o Admilson decide ir junto. E o vizinho, levando o Lucas junto com a família, vão diretamente para a UPA União, mas ao chegarem no local, devido ao estado gravíssimo com que o Lucas estava, o médico já encaminha ao hospital de urgências. Ao chegar no local, ele foi imediatamente atendido. O médico desconfiou de um possível envenenamento por chumbinho, mas devido à lesão que o mesmo tinha na língua, não poderia afirmar se realmente era essa substância química. Já fizeram as coletas de exames e devido ao estado crítico, ele foi encaminhado para a UTI e quando os resultados dos exames saíram, eles analisaram que sim, o Lucas ele foi envenenado. A polícia foi acionada, logo já foi deixado também um guarda militar na porta do quarto do hospital. Mãe e padrasto tiveram que se apresentar na delegacia no dia 12 de julho, do qual eles contaram sobre os tais bolinhos que o Lucas comeu, dados pela tia, que por sua vez tinha uma rincha com a família. Ao saírem da delegacia, o Admilson vai até a Cláudia, a irmã dele, e já diz assim: ô Cláudia, o Lucas, ele morreu, tá? Isso mesmo, ele morreu. Por quê? Porque ele comeu os bolinhos envenenados que tu deu, a gente já contou tudo para a polícia. A mulher imediatamente entrou em desespero, afinal, ela havia feito os bolinhos para todos da casa dela também e ninguém passou mal. Bem como na casa do Admilson também, foi só o Lucas que passou mal. A mulher em verdadeiro choque, né? Já desesperada também pelo falecimento do sobrinho, que na verdade não havia ocorrido. E foi assim que a Cláudia caiu na boca do povo e da mídia como a tia que poderia ter envenenado o sobrinho Lucas, de 19 anos. A polícia, por sua vez, acaba chamando, né, a Cláudia até a delegacia para prestar esclarecimentos. E ela aí conta que foi o irmão que fez o pedido dos bolinhos de aipim, que ela gostava muito de cozinhar, que ela fez com muito amor e carinho os bolinhos, e que ela estranhou pelo fato dele buscar os bolinhos, já que geralmente era os sobrinhos que buscavam. E que, inclusive, a polícia poderia sim fazer uma varredura na casa dela, afinal, ela não tinha feito nada. A polícia foi na residência da Cláudia e não foi encontrado nenhum veneno, mas eles levaram ali vários ingredientes para análise, para estudos desses ingredientes. Mesmo assim, ela era considerada naquele momento a maior suspeita pela delegada Liliane, que atendeu a ocorrência. Enquanto tudo isso ocorria, o Lucas seguia na UTI em estado grave, com suporte ventilatório e vigilância neurológica.
Na terça-feira do dia 15 de julho, a Cláudia prestou um novo depoimento para a polícia de São Bernardo do Campo, contou, tudo aquilo que ela já havia contado, que não tinha nenhuma encrenca entre ela e o irmão, mas que o mesmo já agiu com ela com muita estupidez, e aí ficava aquele clima ruim ali entre as duas famílias. Enquanto ela estava na delegacia, o Admilson foi ali dando entrevista, chorando, dizendo que quem fez aquilo com o enteado dele deveria ser preso, que ele queria justiça a qualquer custo, e foi se pintando uma figura deste homem que não existia. E foi aí que os irmãos de Lucas eles se manifestaram, alegando que o padrasto ele não era nada daquilo que eles estavam dizendo, que o homem não era santo, que ele vivia discutindo com Lucas e que tinha atitudes violentas. Foi aí que a doutora Liliane falou com a dona Rosemary, que por sua vez disse que chegou a desconfiar do marido quando ele manuseava os bolinhos do qual ele entregou ao filho. E que quando o guri passou mal, ela pensou que poderia ter sido soda cáustica que o marido colocou no bolinho, já que o mesmo usava soda cáustica para fazer sabão. E que quando o Lucas passou mal, ele calmamente foi tomar café. A delegada já chama o homem, mas ao questioná-lo daquele jeitinho, que a polícia sabe fazer, ela observou contradições nos depoimentos dele. A profissional chegou a fazer um pedido de prisão que foi negado, afinal não havia prova alguma contra o Edmilson. O mesmo foi liberado enquanto a dona Cláudia, a irmã, foi mais uma vítima do próprio nessa história toda, da qual ela se passava ali, pela bruxa do bolinho envenenado. Mas a máscara do Edmilson caiu quando a delegada teve acesso à mensagem que ele havia enviado ao pastor, alegando a insatisfação que ele estava com o enteado, onde dizia que o guri estava rebelde, que já tinha pensado em matá-lo e aquilo tudo que eu contei para vocês. A delegada Liliane Lopes Doreto, ela chegou à conclusão que o Edmilson possui um ciúme do enteado e controle emocional. Tudo poderia ter sido devido ao início do relacionamento do Lucas com a guria, da vontade dele ir embora naquela segunda-feira, o que despertou neste homem uma fúria. E foi diante disso que o mandado de prisão saiu e o Edmilson Ferreira dos Santos foi preso na porta da casa dele no dia 16 de julho e o tumulto ali se instalou no momento em que ele foi pego pela polícia. Inclusive, havia repórteres no local, do qual ele já estava dando uma nova entrevista. Mesmo algemado, ele dizia ser inocente e que eles estavam prendendo a pessoa errada. Logo, o mesmo foi encaminhado à delegacia. Já a sobrinha do Admilson, aquela que morou com ele por um tempo, mas os enteados, eles contaram os abusos que sofreram. Mas o que mais pesa quanto à alegação de abuso sexual é justamente do filho mais novo da Rosemary, que ainda é menor de idade. Deu muito ruim para o Admilson, que eu acredito que vá sim ser julgado, que ele vai ficar aí um bom tempo preso, se é que não acabem com a vida dele antes. Fica claro também para a delegada que a mãe sabia de tudo. Mas como diz a própria profissional, a mulher é praticamente incapaz de falar muito devido aos anos de convívio com este homem. Ela perdeu totalmente o direito da fala e que a mesma era extremamente manipulada pelo marido. As pessoas passaram a ter uma visão dessa mãe de maneiras diferentes. Muitos com piedade da mesma, devido à vida castigada com que ela teve, enquanto outros ainda, assim como eu, estão inconformados com o silêncio dela diante de longos 17 anos de casamento com esse homem, vendo que os filhos sofriam aquilo tudo. Mas que pelo jeito, os irmãos, os filhos dela, eles de certa forma compreendem essa mãe. O próprio filho mais velho deixou claro em entrevistas que a mãe sempre amou muito o Admilson. Mas se foi ele quem fez tudo isso com o Lucas, a Rosemary alegou a ele que sim, o marido, deve pagar por tudo. Agora, eles estavam, a família, com muita esperança que o Lucas melhorasse. Inclusive, no dia 17, na quinta passada, o Lucas ele apresentou uma pequena melhora, da qual foi comemorada pela família, embora o estado dele tenha sido tão severo
que o mesmo chegou a passar por uma sessão de hemodiálise. Infelizmente, pessoal, ontem à tarde o Lucas ele veio a óbito. O Lucas ele perdeu a sua vida, não teve condições mais dos médicos fazerem nada por ele. Infelizmente. O crime ele continua sendo investigado pelo 6º Distrito Policial de São Bernardo do Campo. Na semana passada a família já não estava mais na casa, bem como os irmãos já faziam ali uma organização para que a mãe e o irmão mais novo, bem como o Lucas, né, a hora que saísse do hospital, morassem todos próximos, mas infelizmente o Lucas ele não tem mais esta oportunidade. A tia dos guris, a Cláudia, ela continua sendo investigada, mas ao que se acredita, o Admilson, ele agiu sim sozinho. Os laudos não saíram ainda, então a Cláudia fica meio que nessa situação. Eu fiquei me perguntando também quantos Lucas vivem por aí calados dentro de casas como essas, quantos monstros ainda usam da fé como disfarce, o casamento como disfarce, enquanto eles espalham dor e silêncio entre 4 paredes. Esse caso ele não fala só de um bolinho envenenado, ele fala de abuso, manipulação, omissão e controle emocional. Fala de um sistema que silencia os mais frágeis, de uma justiça que por pouco não deixou esse crime passar em branco, e ainda bem que o médico foi muito profissional e a delegada, né, que foi baita demais. O Lucas, ele foi traído dentro da própria casa que ele ajudou a construir. Infelizmente, não sobreviveu. E que isso sirva de alerta, né? Quando um guri dessa idade, ele diz que quer fugir de casa, como o irmão dele com 14, talvez não seja rebeldia, talvez seja ele tentando sobreviver. Bom, eu espero que vocês me deixem aqui nos comentários o que vocês pensam a respeito deste caso. Se vocês sabem de alguma informação nova, por favor, também deixem por aqui, porque assim todos ficam informados. Agora, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e que o universo nos abençoe.